Amém, amados, pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Todos bem? Passaram a semana bem? Graças a Deus. Amados, vamos dar continuidade à carta urgentíssima? Você que trouxe a palavra de Deus, abre na carta urgentíssima. Pode ser Judas também. Judas, capítulo 1. Amém? Uma carta mais do que urgente, urgentíssima. Feche seus olhos por um minuto, por favor, e oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é santo, justo e bendito. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor aqui nos trouxe. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque a Tua graça aqui nos trouxe. Se nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos aqui prestando um culto racional a Ti. Deus, fala conosco nesta noite da forma que o Senhor já veio falando. Continua falando com nós nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra nossa mente, nosso coração para receber a Tua palavra. Que nós possamos recebê-la e levá-la, meu Pai, ao próximo. Que a Tua palavra tem que ser pregada, Senhor, aos quatro cantos do mundo, do planeta. Grandioso és Tu, Deus, por todo sempre. Toda honra e toda glória e todo poder seja dado a Ti para todo sempre. Amém. Amados, hoje nós vamos dar sequência à pregação expositiva da carta de Judas, a carta urgentíssima, no seu versículo de número 17. Essa carta vem falando ricamente em nossos corações. Como já dito anteriormente, é uma carta dura, mas verdadeira. É uma carta quase nunca pregada em congressos, quase nunca pregada em igrejas grandes, quase nunca pregada em churches grandes, quase nunca pregadas em lugares que tem que ter avivamento, onde eles acham que tem que ter avivamento, mas é uma carta mais do que urgente. Por quê? Porque essa carta vai de encontro à maioria dessas pessoas que pregam nesses lugares, porque são heréticos e não pregam a verdadeira palavra. É uma carta que eu digo a vocês, a amada igreja que nos assistem, porque é uma carta que ninguém quer ouvir. É uma carta que ninguém quer ouvir, porque ela vai de encontro a que muitos vêm passando, vai de encontro a que muitos vão na igreja, que estão na igreja neste momento, que estão ouvindo pregações mentirosas, de homens mentirosos. Não é que a palavra de Deus mente, não é isso. É que a palavra de Deus é contorcida. É contorcida. Então essas pessoas não querem ouvir a verdade. Pô, faz tanto tempo que eu estou lá, nesta mentira é difícil de assimilar esta mentira depois de décadas. Eu sei bem o que eu estou falando. Eu sei bem. Então é difícil, aí você vê que as pessoas começam e param. Não quero mais ver, não quero mais assistir. Amém. Amém, não tem problema. Mas a verdade vai ser dita. Como eu disse, isso aqui é o nosso ministério. Não é o meu ministério, é o ministério de Cristo que colocou na minha vida, colocou em nossas vidas. A igreja de Deus não se mede pela quantidade de membros dentro dela. A igreja de Deus se mede pela palavra de Deus que é enraizada no coração das pessoas. A igreja de Deus é medida pela palavra de Deus, pela salvação da cruz. A igreja de Deus é medida porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não é porque tem um pregador bom, ou porque tem um presbítero bom que coloca bem a palavra, não estou falando de nós, que tem um diácono bom, um membro bom que leva a palavra nas esquinas, nas ruas, nas casas, que o evangelho é assim que é feito. Não é por causa disso, é porque Jesus se faz presente. A palavra de Deus tem que ser seguida. Como já dito anteriormente, o remédio ele é amargo. Pega um comprimido de pirona, mastiga ele primeiro, depois você toma. Misericórdia, eu ouvi. Mas depois que você toma ele, aquele amargo, aquele gosto ruim na boca, ele vai fazer efeito, a sua dor de cabeça vai embora, a sua dor do corpo vai embora. O amargo se tornou bom. Agora, a palavra de Deus só é amarga para aqueles que não querem segui-la. Para quem quer seguir, ela é verdadeira e doce. Pode parecer que ela é amarga, mas ela não é. E Judas, na sua época, ele viu isso. Ele sentiu isso do Espírito Santo, ele deu ouvidos ao Espírito Santo. E pregou, olha, é mais do que urgente. Mais uma vez, espero acabar essa carta hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que acabar, nós vamos ler o Salmo 119, brincadeira. Então, Judas viu isso dentro da igreja.
e falou assim, o Espírito Santo ele deu ouvido ao Espírito Santo e falou, olha, é uma carta mais urgente, porque eles já estão dentro da igreja. E hoje, nesta data, não é diferente. Não é diferente. Então, eu quero desde já agradecer os irmãos que estão aqui nos ouvindo ao 6º culto, já, se eu não me engano. 6º ou 7º? 7º, obrigado. Ouvindo a pregação da carta de Judas, um capítulo só com 25 versos. Quando eu estava estudando, as aulas que eu vi, tinha 19 aulas. 19, de um capítulo só. Então, queridos, isso aqui é assim, tem que ser assim. E nós vamos para a palavra de Deus. Versículo número 17 em diante. Até o versículo número 16, Judas, ele, como já dito anteriormente, ele pega firme mesmo com os falsos profetas. Mas muito firme. E no versículo 17 até o 23, agora ele vai falar como nós devemos nos colocar com essas pessoas que estão sendo enganadas, as que estão começando no engano e as que já estão há um bom tempo no engano. Então ele fala assim, nós vamos ler do 17 até o 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Veja bem que o Espírito aí está em letra maiúscula. Ou seja, é o Espírito Santo do Senhor. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecendo-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Até aqui. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo e o que eles diziam a vocês. O que os apóstolos diziam? Eles diziam o que Jesus mandou dizer. Ou seja, a palavra de Deus. Pregavam a salvação, pregavam a cruz, a ressurreição de Jesus Cristo, a vida eterna, através do sangue de Cristo. E aqueles que aceitam a palavra de Deus, que reconhecem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Essas são as palavras dos apóstolos. E os apóstolos de Jesus Cristo, os 12, mais um, que são 13, incluindo o apóstolo Paulo, eles pregaram sobre Jesus Cristo e sobre a volta dele, e também exaltaram bastante sobre os falsos profetas. Então, o que Judas está falando? O que Judas está dizendo? Vós, porém o que? O que já foi dito, tomem cuidado. Eles já falaram sobre esses falsos profetas. E agora vocês já estão sabendo, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, dessa geração, somos considerados, nós podemos dizer assim, nós somos igreja apostólica de Deus. Por que apostólica de Deus? Porque eu sou apóstolo? Não, eu não tenho tanta idade assim. O pastor nosso é apóstolo? Não. O irmão Eric é apóstolo? Não, porque nós seguimos os ensinos apostólicos de Deus. Então nós sabemos que no livro de Judas, no livro de Mateus, João, Marcos, foram falados sobre isso. Os 4 evangelhos são falados sobre isso, sobre a salvação de Deus. Então ele está falando assim, olha, vocês já sabem, lembre-se do que os apóstolos têm falando. Olha, o que eu venho pregando aqui, os amados irmãos estão lembrando? A igreja lembra? Tem que lembrar, porque senão esses falsos profetas, eles vão enganar. Não tem isso aqui de folga que ele nos dá.
É toda hora uma nova heresia nova. Então eles não folgam. Então nós temos que lembrar e seguir à risca a palavra de Deus. Lembrarmos sempre do que os apóstolos nos disseram. Porque Jesus fala assim: ide e pregai o evangelho a todo mundo. Mas antes ele falou assim: sedes revestido de poder, sedes revestido com o Espírito Santo de Deus, para fazer isso. Ora, nós estamos sendo revestidos do poder de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus? Sim. Como já dito, não é eu que estou falando, é a palavra que fala. Então, Judas nos adverte: lembra-se dos ensinos dos apóstolos, para que vocês não venham ser enganados. Que nós não venhamos sermos enganados por eles. Porque é muito fácil, é muito rápido. É muito rápido. A palavra de Deus sempre é a resposta, presta atenção, a palavra de Deus sempre é a resposta aos perigos dentro e fora da igreja. A palavra de Deus sempre é a resposta para os perigos dentro e fora da igreja. Sempre é a palavra. Sempre. Não queira comprar um livro de autoajuda. Não queira comprar um livro do filósofo X. Não queira ver palavras motivacionais de bom dia. É a palavra que cura, é a palavra que salva. Não queira, hoje meu dia vai ser bom porque eu vi horóscopo. Mentira, heresia de novo. Uma estrela não fala. Uma estrela não tem esse poder, ali não tem nada, ali é heresia também. Então, tome muito cuidado, leia a palavra de Deus. Os apóstolos, eles nos avisaram, estão nos avisando sobre esses. Mas uma coisa eu sei, uma coisa você sabe: a palavra é verdadeira, e Jesus Cristo habita em nosso coração, e o Espírito Santo não nos deixa enganado. Não nos deixa enganado. Abre o teu coração para Deus, abre o teu coração para o Espírito Santo. Eu estou na dúvida, ore a Deus. Ore a Deus. O Espírito Santo não nos deixa enganado. Nós já estudamos e nós já lemos, mas eu quero que os amados só prestem atenção. O que diz 2 Timóteo 4, 3, 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Escutem com bastante atenção. Pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Então os apóstolos de Deus falaram e repetiram e dizendo: olha, pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina, igreja. Eles não suportam a sã doutrina, a doutrina verdadeira de Deus, a santa e única, verdadeira doutrina do Senhor. Não suportam. Ao contrário, com coceira de ouvidos, vão ouvir aquilo que os falsos profetas querem falar. Lógico, porque eles vão ouvir o que está satisfazendo o ego deles. Eu já venho dizendo isso há um tempo. Eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir, não a palavra de Deus. Não querem ler o livro de Judas, jamais. Aonde que há uma correção, eu não vou. Eu vou aonde que Deus fala comigo da forma que eu quero. Então essas igrejas estão superlotadas. Mas da palavra de verdade, de correção, de salvação, não tem. Não querem saber. Segundo, eles vão lá porque o desejo do coração deles é voltado para isso. E isso, o que acontece? Os falsos profetas vêm, incentivam e dão realmente, de fato, aquilo que eles querem. Heresias, falsos profetas dão heresias porque eles merecem. E como dito, o falso profeta é o pagamento do pecado deles. E eles se recusam a dar ouvidos à verdadeira a palavra e dão ouvido ao quê? A mitos. O que é um mito? Um conto, uma mentira, um folclore, uma filosofia de um perturbado qualquer. Mas a palavra de Deus que corrige não querem ouvir. Seguindo, 18. Nos últimos tempos, 18. Os quais vos dizem:
No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Obviamente que o último tempo, todos nós sabemos, é da ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. Correto? Então, nós estamos vivendo o último tempo, há quanto tempo? Há mais de 2000 anos. Não sabemos a volta de Jesus. Jesus também não sabe, nem ele, Jesus, o próprio nosso Salvador falou, nem eu sei, só o Pai sabe. Então, nos últimos tempos, então Judas escreveu essa carta lá em meados dos anos 60 depois de Cristo, no primeiro século, e nós estamos vivendo agora no século 21, olha só, no século 21, falando exatamente o que Judas falou lá no primeiro século. Quanto tempo é falado sobre eles? Nesse tempo todo, falando sobre eles. E eles estão aí, igual falei, e vou repetir, igual a Tiririca. Mas, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Lógico que nós sabemos que os ímpios seguem o seu coração, eles não querem seguir a Cristo. Eles são contra a palavra de Deus. Eles zombam de nós, zombam da palavra de Deus. A zombaria é muito grande. A zombaria da palavra de Deus, de quem segue o verdadeiro evangelho, é muito grande. Olha, levante a mão aqui, que não precisa só dizendo, quem nunca foi zombado por ser um cristão. Agora, só por ser cristão. Agora, e por seguir o verdadeiro evangelho? E por pregar o verdadeiro evangelho? Todos aqui, eu tenho certeza absoluta, todos. Por não participarem de roda de escarnecedores, como diz o Salmo 1. Não participar de festas ilícitas, com drogas ilícitas. Não gostar de programa que tem nudez explícita. Não é só o programa, não. Não participar de piadas de duplo sentido. Não participar de churrasco, aonde está falando que não deve. Mas o ouvido não tem que estar lá, o ouvido tem que estar na palavra. Ora, quando o Espírito Santo habita no nosso coração, a nossa vida muda. Quando reconhecemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, a nossa vida muda. Deus molda o nosso caráter. E ali nós vivemos. O velho homem morre e o novo homem surge. Então, eles zombam de nós por isso. São zombadores compulsivos. Por simplesmente seguimos a palavra de Deus. Olha, é nítido, essa semana passada, teve um encontro que tem lá em São Paulo, de uma tal de passeata LG não sei do que ao passar, não sei se é em São Paulo, mas teve, em várias cidades tem, ao passar em frente a uma igreja, a igreja estava louvando a Deus, exaltando o nome de Deus. Simplesmente, ao invés dessas pessoas passarem em frente e ir embora, não pararam e começaram a zombar dos crentes que estavam simplesmente adorando ao Senhor. Quem está errado? Os crentes estavam simplesmente adorando, eles estavam zombando da gente. Quem está sendo intolerante? Quem são os intolerantes? Obviamente que a igreja não foi de encontro com essa zombaria. Simplesmente continuaram orando. Louvando. De certeza que muitos orando e intercedendo para que aquilo lá parasse. E vida seguiu, o culto seguiu. Então eles zombam de mim, de você, principalmente os jovens que aqui estão, por não fazer o que a juventude faz hoje. Se os mais velhos, nós, passamos por isso, imagina os mais jovens. Por que você não segue tal cantor gospel? Por que você segue tal cantora gospel? Olha, é só você ver a música que eles cantam e a sua conduta. O porquê eu não sigo? Porque não são cristocêntricos, não servem a Deus. Servem ao money, ao dinheiro, aos business. Tanto é que um dos maiores falsos pregadores dessa nação ganhou um programa no SBT. 5 minutos diários de enchimento de ego. Até a vozinha dele ele muda para bebezinho. Eu queria ver, se fosse para o homem mesmo, que pega assim, raça de víboras. Se eles dassem 5 minutos. SBT, me dá 5 minutos.
1 milhão. Vai dar para ele. Então eles zombam da gente a todo tempo. A todo tempo. Eles fazem todo o mal possível para a gente. E nós não retribuímos do mesmo tamanho. Nós seguimos com a palavra de Deus. Versículo de número 19. Só complementando, eles andam segundo as suas ímpias paixões. Não posso deixar de falar. Eles andam segundo as suas ímpias paixões. O que é uma ímpia paixão? A vontade do seu coração. Se está bom para mim, não importa que seja pecado, eu vou fazer e pronto. Então esses falsos profetas são os amadores e andam segundo suas ímpias paixões. O resto é resto. O que está bom para mim, está. Não importa a ovelha de Deus que colocou ali, muitos estão sendo enganados, não importa. Eu vou seguir o que eu quero, o que eu acho certo e ponto final. É isso que eles falam. Versículo 19. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Que não têm o Espírito. Amados, esses homens e mulheres promovem divisões sensuais. Tem duas colocações para sensuais aqui. A primeira é que eles promovem sim a sensualidade. A sensualidade, a carnalidade. Porque esses homens não têm Cristo no seu coração. Vira e mexe, é pego um ou uma traindo o marido, traindo o esposo. Ou quando não, fazendo maldade com alguma irmãzinha da igreja. Abusando sexualmente de uma irmãzinha da igreja. Isso serve tanto para os evangélicos, os espíritas, os católicos e as religiões afrodescendentes. Quando não, você faz uma pesquisa rápida. Ano passado, ano retrasado, aconteceu nessas 3 religiões. Então eles promovem isso. Eles fazem essas orgias. Tanto é que eles tem uma presa que chegou até matar o seu marido. Eles promoviam essas festas sensuais, mas estava lá todo dia, na mídia, pregando o que eles achavam. Agora, por outro lado, a segunda, essa foi a primeira, agora, em segundo lugar, sensuais também, eles vivem do egoísmo só deles. Vivem egoístamente. No egoísmo que eles têm. São pessoas egoístas, de mau caráter. O lema deles é, preste bem atenção, vê se não vai encaixar. Qual que é o lema deles? É este. Um dos lemas deles é esse. Se eu me sentir bem, eu faço. Se eu me sentir bem, eu faço. Tá certo, igreja? Não está certo. Então aquilo que me faz bem eu faço? Não, nós temos que fazer aquilo que Deus manda, como a Bíblia fala para fazer. Tudo, o coração nosso ele é enganoso. Então, nem tudo que me faz bem é bom. Mas para ele sim. A segunda, que eu só vou colocar 2, o tempo não me deixa, e eu falo demais, o tempo não coopera comigo. Como posso estar errado se me sinto tão bem? Como eu posso estar errado se eu me sinto tão bem? São frases que esses falsos profetas falam e promovem. Como posso estar errado se me faz tão bem? Como eu estou pregando uma coisa tão errada se a igreja está lotada? Como eu posso estar pregando tão errado se as campanhas heréticas que estou fazendo estão dando super certo? Como eu posso estar errado se esses louvores que enchem o ego do homem estão dando tão certo, estão vendendo tanto CD? Vamos dizer CD ainda. Como pode ser tão errado? Se eu estou tendo que ter 3 cultos no domingo.
de manhã, à tarde e à noite. Como eu posso estar tão errado se eu estou vivendo de convites em podcasts? Em grandes cidades com grandes entrevistadores. Como pode dar tão errado assim? E isso enche os olhos dos incautos, enche os olhos das pessoas. Olha, ele realmente é um homem de Deus, ela realmente é uma mulher de Deus. Não, não é. São falsos pregadores. Eles promovem esse tipo de coisa. Eles promovem isso e não estão nem aí. Não estão nem aí. Eles promovem divisões sensuais. E para eles está tudo bem. Porque de fato, para eles está dando bem. Para eles está dando bem. Agora, e essa multidão? E quando a pessoa vai ver um podcast, vê um homem desse falando eloquentemente bem, cai nesse conto. Eu, quando era criança, acreditei muito tempo no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. E na fada do dente. E quando descobri a verdade, eu fiquei triste. Não achei certo. É a mesma coisa hoje. Quando eu estava no erro, quando estavam me enganando, e quando eu descobri a verdade, Deus tirou as escamas, foi ruim demais. Mas eu entendi uma coisa. Deus me tirou de lá para pregar a verdade dele hoje aqui. Foi aprendizado. E eu prego contra eles, esses falsos profetas. Se for para pregar a vida inteira, eu vou pregar. Me exaltei de novo, perdão. Não é fácil, irmãos. O coração ele é enganoso. Jeremias, não precisa abrir a Bíblia. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim, olha. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O coração nosso é enganoso. Não confiamos nele, confiamos na palavra. Jeremias 17, 9 e 10. Ele diz, o enganoso é o nosso coração. Então essa frase, essas duas frases citadas aqui. Se eu me sentir bem, eu faço. Como posso estar errado se me sinto tão bem? Porque eles estão seguindo o coração enganoso deles. E olha aqui o que a Bíblia fala sobre o coração enganoso. Quando eu era mais jovem, isso não faz muito tempo atrás, minha mãe falava, toma cuidado com aquele, toma cuidado com aquela. Mãe, mas eu gosto dela, toma cuidado. Mas eu gosto de andar com aquele amiguinho, tome cuidado. O meu coração era enganoso, porque ele é um cara da cidade, ele é um menino descolado, eu queria estar junto. Aquela menina era mais bonita do bairro, todo mundo queria estar junto, mas tome cuidado. A mãe já via, e Jesus está falando a mesma coisa, tome cuidado com essas pessoas aqui. Os apóstolos falaram, olha, tome cuidado com essas pessoas, e eu estou dizendo, tome cuidado com essas pessoas. Se eu for seguir meu coração, meu irmão, amanhã eu ficava em casa até no sofá. Não queria trabalhar, mas eu tenho uma obrigação. Meu coração não quer, a carne não quer. Mas graças a Deus que nós temos um trabalho para ir. E esses homens, o que eles fazem? São enganosos, eles promovem divisões sensuais dentro da igreja. E causam divisões. Infelizmente, eu já observei e já vi bem de perto isso acontecer. Tudo que eu estou falando aqui, dessa carta, eu já vi bem de perto acontecer. Eu já vi de perto pseudos pastores, que não eram pastores, não são pastores, só se intitularam como isso,
de criar divisões dentro da igreja. E de que forma eles faziam? Eles colocavam algum assunto dentro da igreja e talvez um ou outro não estava de acordo com aquilo, então ele saía de cadeira em cadeira falando para os irmãos o que ele achava que era certo, independente da opinião, se era bíblica ou não. E quando não, ele via que isso não era bíblico, que a igreja não estava aceitando, o que ele fazia? Como ele tinha tempo, ele ia na casa dos irmãos e das irmãs, falando o pensamento dele, colocando o pensamento dele contra aquele ou aquela que falou a verdade do testamento. Olha, o testamento de Deus, a palavra de Deus diz que não pode, mas como ele queria fazer, então ele ia. O que acabava acontecendo? A pessoa que não lia a palavra, não via a palavra, que era a maioria da igreja, aceitava aquilo, então ele acabava acontecendo o quê? Causava divisões dentro da igreja. Isso é mais comum do que parece. É mais comum do que parece. Então eles causam essa divisão dentro da igreja. Muitos falam, mas espera aí, por que esse pastor pregou a verdade, falou uma coisa e esse falou outra? Qual que eu tenho que seguir? E aí? Por que uns falam que para ser batizado com o Espírito Santo tem o dom de línguas, outros falam que não? Só uma colocação, porque eu não vou entrar nesse mérito agora. É só ler a palavra. É só ler. Ler. É só ler. São cristãos fariseus. São cristãos fariseus. Como é que eu vou orar se vocês não deixam a gente orar? Como é que eu vou ler se vocês não deixam eu ler? Então, olha que legal. Vou roubar suas palavras, pastor. Então, mais uma vez, se você não lê, não ouve, se só ouve e não lê, o que acontece com a sua mente? Ela é perturbada por eles. É só ler. Mas parece que o povo brasileiro, não generalizo nada, não gosta de ler. Eles vão por aquilo que eles acham que está certo. Sejamos sempre iguais aos bereanos. Em todas as ocasiões, até aqui nessa igreja. Até aqui. Eu não duvido do pastor Wellington, eu não duvido do irmão Eric e de qualquer um aqui dentro. Mas eu tenho que examinar as escrituras. Eu tenho que examinar. E se eu achar alguma coisa que parece não estar bem, pastor Wellington, a gente pode conversar? Eric, pode conversar? E vice-versa. Presbítero Juliano, vamos conversar? Às vezes, nós não vamos concordar com algumas coisas, certo, pastor Eric? Mas não vamos brigar por isso. Paulo e Pedro não se concordavam com uma coisa, mas eles não brigavam, o evangelho foi. E até bom, porque Pedro foi para um lado e Paulo foi para o outro. Não se dividiram. A palavra não rachou, simplesmente que a teologia deles não dava certo. Um concordava com o outro, mas o evangelho continuou. São concordâncias que nós temos que sentar como cristãos e colocar na mesa. Olha, pastor, isso aqui eu aprendi assim. Não, Juliano, eu aprendi assim. Como que nós vamos ver? Dessa maneira. Certo? Sim. Agora, esses homens não. A igreja não quer saber disso. A igreja quer ouvir e nunca assimilar o que está escrito. Não foi à toa. Não é à toa que nós temos a Bíblia Sagrada, irmãos. Esse tanto de livro aqui para ler. Não é para ficar aberto no Salmo 91, no Salmo 23 ou qualquer outra coisa. É para ler. E não é também falar assim, hoje quero que Deus dê uma palavra. E se a palavra for hoje, Deus vai te levar aí? Como é que faz? Eu já vi pessoa falando isso. Aconteceu. É ler. E se não tem leitura, ouve. Tem que ouvir. Não tem o Espírito. Não tem o Espírito. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo, e graças a Deus por isso, que o Espírito Santo não me deixa mais ser enganado. Graças a Deus por isso, Ele não me deixa mais ser enganado. Então, se alguém tem alguma dúvida, ore a Deus para que o Espírito Santo não venha te deixar a ser enganado mais. Esses homens não têm o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Não tem o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morreu,
falou assim para os seus discípulos na época, no entanto não era apóstolo: vai lá e sejam revestidos de Deus, fiquem orando, para que vocês venham ser revestidos de poder pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor é que está aqui na terra intercedendo por nós. É Ele que está aqui. A presença de Deus na terra é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que leva nossas orações com gemidos inexprimíveis a Deus. E esses homens não têm o Espírito Santo de Deus. Então, como eles pregam a palavra? Quem é que influencia esses falsos profetas? Próprio Satanás. Quando eu falo isso, que é o Satanás, por que é? A Bíblia fala que eles não têm o Espírito Santo. Então, se eles pregam a palavra, estão sendo induzidos por quem? Ou nós achamos que Satanás não conhece a palavra. Quando o Satanás foi testar Jesus Cristo no inferno, ele citou a palavra. Ele conhece, sim. Então, só que Jesus também derrotou ele, entre aspas. Jesus falou com ele também na palavra. E nós temos que ler a palavra. Eles não têm o Espírito, mas nós temos o Espírito Santo, graças a Deus por isso. Eis que eu vou e deixo contigo o meu Consolador, o meu Espírito Santo. E ele entra na minha mente, ele entra em nós, no dia que você fala assim: olha, eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ali você é selado, é batizado com o Espírito Santo. (20, 21). Vamos correr. Vou acabar hoje, em nome de Jesus. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 22. Perdão, de novo, irmãos. É o 20 e o 21. Tá, vamos lá. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima. Como nós temos o Espírito Santo de Deus, a nossa fé ela é santíssima. Santíssima. Nós temos que edificar, nos fortalecer na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Queridos, a nossa fé, ela vai além. Mas ela só vai além, não é porque eu e você somos capazes, porque é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus que colocou no teu coração, no meu coração. Nós cremos num Deus do impossível. Nós cremos num Deus que nos ama verdadeiramente, mais do que pai e do que mãe. A fé que nós temos, ela é grande porque Deus colocou em nosso coração. Essa fé santíssima que habitava no coração dos irmãos lá da carta de Judas, tem que habitar em nosso coração também. Nós temos que crer em Deus incondicionalmente, sem dúvida nenhuma. Ele existe, Ele vive, está e reina soberanamente sobre todos sempre. Ele nos deu seu Filho unigênito para nossa salvação. Essa é a primícia do Evangelho. Nós temos que crer realmente nele. Não se parta a tua boca do livro da lei, do livro de Jesus Cristo. A nossa fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra do Senhor. Porém, na fé santíssima que vocês têm, nós já adquirimos, nós já temos. Orando no Espírito Santo. Queridos, nós temos que orar sempre no Espírito Santo do Senhor.
Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Se nós pararmos para pensar, para analisar, talvez, as nossas orações, elas se resumem muito em petições. E às vezes, agradecimento. Porém, nós não sabemos orar adequadamente. Só o Espírito Santo nos ensina como orar a Deus. Orar no Espírito Santo. Não temos que achar que a nossa fé ela é calculada pelo grau emotivo da igreja. O meu crescimento espiritual, o seu crescimento espiritual é conforme você e eu nos colocamos na presença de Deus, na palavra de Deus, e não conforme o ambiente lhe proporciona. É óbvio que um ambiente cristocêntrico, o ambiente onde Jesus está, nós vamos crescer mais e mais espiritualmente. Uma palavra bem pregada, bem pontuada, nós vamos crescer espiritualmente. O que eu estou dizendo é o seguinte: não, a minha fé não vai crescer conforme o irmão do lado ou a irmãzinha do outro lado. A minha fé, a nossa fé vai crescer, a nossa oração vai crescer, nós vamos crescer espiritualmente nos colocando na palavra de Deus, orando no Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo? Orando no Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 diz assim, olha: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Mais uma vez. Romanos 8, 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Ficou claro? Aqui está dizendo que Ele vai colocar as palavras corretas. É Ele que vai levar nossas orações a Deus. E não é o homem. Obviamente que nós bem sabemos que nós vivemos debaixo de oração. Eu oro por você, você ora por mim. Mas o meu crescimento espiritual depende só de mim, só de você. Guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui Judas está fazendo um apelo, incentivando os irmãos a permanecer em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus, no amor de Deus, aguardando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se eu e você, nós não nos guardarmos na palavra de Deus, nós vamos nos guardar em quê? No quê? Em quem? Só temos que nos guardar na palavra de Deus, somente nela. Guardai-vos na palavra, no amor de Deus. Porque se nós nos guardarmos no amor de Deus, nós vamos esperar o quê? A misericórdia do Senhor Jesus Cristo. A misericórdia do Senhor Jesus Cristo para quê? Para a vida eterna. Profundo demais esse verso. Nós temos que nos guardar no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, para que eu venha ter a vida eterna aos seus braços, aos braços do Pai, aos braços do nosso Redentor Jesus Cristo. Somente com Ele nós vamos conseguir isso. Nós temos que aguardar em Deus, somente em Deus, ouvindo as palavras do Senhor, de Deus. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. 23 também. Salvai-vos arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.
Até o versículo de número 17, 16, como já falado, Judas pegou pesado com os falsos profetas, que não falsos profetas. Do verso 17 ao 23, agora Judas está falando, nos ensinando como nós devemos lidar com as mulheres e homens que estão sendo enganados, e Judas está dando um exemplo. O que acontece aqui? Talvez para essas pessoas que Judas pregou nessa época, eles poderiam ter ficado meio sem rumo. Peraí, a quem eu vou dar ouvidos? Deus não está comigo mais. Então Judas fala aqui agora, não, olha, Deus está com você. Deus está do teu lado. Mas você não pode dar ouvido a falsos profetas. Dê ouvido a Deus. Ore no Espírito Santo de Deus. Fique junto com Deus e almeje a vida eterna, pela misericórdia de Jesus Cristo. Aí agora no versículo 22, ele fala para nós compadecermos dessas alguns que estão na dúvida. Há que ter uma compaixão em meu coração e no teu coração, dessas pessoas que estão na dúvida. Principalmente quando estão começando a caminhar na fé cristã. Muitas dúvidas virão. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão congregando numa igreja que tem esses falsos profetas. Não vai adiantar eu chegar até essa pessoa e falar rigidamente com ela. Eu tenho que expor a palavra de Deus para ela. Olha, irmãos, ainda você é pregado o quê? O que vocês têm aprendido? Eu tenho que ensiná-las, ter compaixão com elas e saber falar com essas pessoas. Então Jesus fala, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Às vezes as pessoas não sabem. Elas não sabem. Isso aconteceu com alguns aqui. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos se estávamos enganados. Ou sabíamos? Não sabíamos. Tanto é que ficamos algum tempo lá, ouvindo isso. Infelizmente, muitos, Deus abre os olhos mais rápido, outros demoram um pouco mais, e outros Deus abre o olho e não querem. Ficam décadas e décadas e décadas. E esses falsos profetas, eles vendo isso, olha, está dando certo, essas pessoas estão aqui há tempo, o que eu vou fazer? Vou dar um cargo para ela, vou dar um cargo para ele, e dá um cargo para essa pessoa, para envolver mais e mais ainda essa pessoa lá, porque essa pessoa dando cargo para elas, e elas já estando lá há bom tempo, ela traz mais pessoas para eles. Porque deu o ouvido ao falso profeta e a mente cauterizou. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. É para compadecer daqueles que estão na dúvida. Pregar o evangelho para eles e para todos, mas se você está na dúvida, posso explicar para você? Temos que ter compaixão dessas pessoas. Mas no versículo de número 23, ele fala assim, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Agora, no 23, ele fala assim, vocês têm que salvar. Agora aqui o negócio já mudou. Do começo, agora está falando para as pessoas que já estão lá há um bom tempo. E já estão ensinando coisas erradas também. Então ele fala, salvai-os, arrebatando fogo. Você tem que ser mais severo agora com esses. Se você continuar nesta pegada, se você continuar nisso daí, você vai queimar no fogo. Vai para o inferno. Mas eu fui batizado aqui, das águas aqui, eu sigo fulano, Então, exatamente, você segue a fulano, a Cristo você não segue. Você está lá porque o seu ego foi cheio e te deram algum cargo para você ficar lá. Agora você está lá não por Deus, pelo cargo. Então Jesus falou assim, então nós temos que falar, olha, se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Do inferno, não tem outra colocação, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, serem também compassivos em temor. Ou seja, olha, a palavra de Deus é assim. Você vai continuar nesse caminho? Tem certeza? Então continua. A palavra foi dita, aí agora a opinião é sua, a vida é sua. Nós temos aquilo que eu falo sempre, né? 2 eternidades. Você vai continuar aí? Olha o caminho aqui, Vai continuar nisso aí mesmo? Vai continuar seguindo a falso profeta, a pregar heresia, porque essa igreja é a igreja do teu coração?
A placa da igreja, melhor colocado, é a placa do teu coração, e Cristo não era no teu coração? Mesmo você sabendo da heresia que é pregada, por que continua? Por que continua? Mesmo sabendo que adoram a homens e mulheres, a ídolos, por que continua? Adoram a pastores, por que continua? Mesmo sabendo da verdade, mesmo a verdade sendo dita, falada, querem continuar? E a Bíblia fala assim, em temor, detestando, em algumas traduções fala odiando. Eu tenho outra tradução lá, que fala odiando, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha, não é nem para estar junto com ele, com esses falsos profetas, você tem que detestar eles, porque eles são de Satanás. Que palavra pesada, não é a Bíblia que está falando, querido. Eu tenho que pregar a palavra para ele que ele venha ser salvo. Mas se eles quiserem continuar na palavra, no engano de Satanás, eles que continuem. A palavra diz, detestando até a roupa contaminada, até tudo deles é contaminado, a vida deles é contaminada. E a pessoa anda lado a lado, serve jantares. E aí, quando você fala, você é errado. Quando você fala, você é errado, você é detestado. Você não é bem visto, não é bem-vindo. Te suporto por alguma coisa, mas não é pela palavra de Deus. Você não é bem-vindo. Mas Deus já nos alertou sobre isso. Muito, muito. Se eu ou nós quiséssemos pregar conforme esses falsos profetas, nós também faríamos isso. Mas nós não, nós temos caráter de Cristo. O coração de Cristo, orando no Espírito Santo e vivendo no Espírito Santo de Deus, o Consolador vivendo a verdadeira palavra dele. E quando eu falo em detestar, não estou incentivando a igreja a detestar ninguém. Não é isso que eu falei. É as atitudes dessas pessoas. Preste bem atenção. São as atitudes. Por quê? Contamina. Contamina. Muito tempo ali vai ficar igual. Vai ficar igual, vai pegar os cacuetes deles. E alguns faz tão bem feito, mas tão bem feito que essas pessoas não conseguem enxergar os mínimos detalhes. Como dizia o personagem da Praça Nossa, nos mínimos detalhes, não presta atenção ali, não presta nos detalhezinhos. Não, eu estou ali agora porque eu fui me dado um cargo, agora estou nesse cargo. Esse cargo agora me vai levar a presbítero, me vai levar a diaconisa, porque agora eu sou tesoureiro da igreja, eu sou líder do louvor, eu sou líder das irmãs, eu sou líder dos irmãos, agora eu tenho um cargo, então permanece. Cargo te leva para o céu? Leva para o céu? O que leva para o céu? Agora, queridos, nós vamos para uma das mais lindas doxologias que eu já vi na Bíblia. Que diz assim, olha. Ora, acompanhe comigo aí, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Amém. Lindo, não é? Isso é demais. Judas, como eu disse, estava inspiradíssimo quando escreveu essa carta. O Espírito Santo estava nele absolutamente. Porque ele falou dos falsos profetas e termina com essa doxologia maravilhosa. Assim, Jesus, Deus está conosco. Ele enalteceu o nome de Deus. O nome de Deus. Agora quero, para terminar, fazer algumas considerações finais. Eu
vi isso aqui e quero ler para os irmãos. Não é frase minha, eu li e anotei porque tem tudo a ver com a carta. Diz assim: e uma grande montanha, um alpinista iniciante se atenta aos especialistas para que, caso ele perca o equilíbrio, não tropece e caia para a morte. Da mesma forma, se permanecemos conectados com Deus, não cairemos. Ele nos mantém salvos. Ao comparar as passagens escritas, também descobrimos que é realmente responsável por nossa custódia. Quem que é responsável pela nossa custódia? Jesus Cristo. Então, no começo da caminhada, preste bem atenção aonde você está colocando seus pés. Passo a passo. Aonde você vai entrar? Tome cuidado. Se um alpinista for subir montanha e não souber subir, ele vai cair e vai morrer. Tome cuidado aonde você está indo. Tome cuidado com o que você está ouvindo. Tome cuidado com o que você está assistindo. Olhe bem se ali é um homem ou uma mulher de Deus. Olhe bem, preste bem atenção se ali é o caminho perfeito. Preste bem atenção. Judas começou a carta dirigindo-se àqueles que estão guardados em Jesus Cristo. Em seguida, exortou os cristãos a evitarem os homens perigosos e a permanecerem no amor de Deus. No final, ele concluiu reconhecendo que é Deus quem nos impede de tropeçar e cair. E Paulo colocou essa mesma ideia lá em Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12 e 13. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É Ele que dá o caminho certo. É Ele. Então é Ele que não nos deixa tropeçar. Só tropeça aquele que está distraído. Não está vendo o chão. Está no escuro. E quem que é a nossa luz? Cristo. Então tomemos muito cuidado. Infelizmente, na época que nós vivemos, há um engano nas pessoas que se intitulam ou são chamados de cristãos. Existem inimigos da igreja infiltrados dentro da igreja. Existem inimigos da igreja infiltrados dentro da igreja. Foi isso que nós lemos aqui. Mas, apesar dessa grande ameaça, Deus ainda é maior. Deus ainda é maior. Eles acham que estão dando bem, mas não estão. Não estão. O preço vai ser caro. Vai ser caro. Vão pagar um alto preço. E aqueles que permanecer com Deus, a vitória é garantida. Quem permanece com Deus e a sua palavra, a vitória é garantida. Quem nos dá essa vitória é a palavra de Deus. Só Deus, mais ninguém. E nós estamos vivendo em tempos perigosíssimos. Perigosíssimos. Como foi falado, cada semana ou cada dia é uma heresia nova. Eu citei 3 aqui. O Miguel, Legendários e o Romaninho lá. Mas cuidado. Se for citar todos aqui, vai ser maior que o Salmo 119. Vamos ficar aqui, vamos fazer uma vigília, nós vamos continuar a semana toda. Então por isso que essa passagem é grande, porque tem que ser falado tudo que está aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês, só mais um minuto, mais alguns minutinhos, eu vou encerrar essa carta. Preste bem atenção, isso aqui tem tudo a ver com o livro de Judas, com a carta de Judas. Na Bíblia inteira, só é chamado do Senhor Deus e Mamon. Só.
Jesus Cristo fala assim que não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon, para quem não sabe, é o Deus do dinheiro. Deus do dinheiro. Mateus 6,24 nos registra isso. E Lucas 16, do 9 a 13, Jesus fala sobre isso. E essa carta, se você olhar o plano de fundo dela, é o que os falsos profetas faziam naquela época e fazem hoje, a maioria das vezes é essa. Não tudo, mas é. O plano de fundo sempre vai ser o dinheiro. Sempre vai ser o dinheiro. Sempre. Agora a pergunta que eu faço para quem está aqui e para quem nos assiste na internet. O que nós estamos vendo? O que nós estamos assistindo? Ou quem nós estamos assistindo? O que nós estamos lendo? Qual é o seu autor preferido do livro que você está lendo? É livro de autoajuda? O que nós estamos fazendo em nosso tempo tão precioso aqui na Terra? Se nós não ocuparmos a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa mente vai ser terra fértil para falsos profetas. Mas muito fértil. Não, porque já estou muito tempo lá na igreja que eu vou, os pastores de lá, os líderes já estão me falando sobre falsos profetas, agora estou firme. Cuidado! Vigia a cada segundo. Não se deixe enganado por aquilo que você está vendo, assistindo. Qual é o seu app mais clicado do seu celular? É a Bíblia? TikTok? Facebook? Instagram? O que é? Qual é o seu horóscopo? A palavra de Deus sempre é a resposta aos perigos dentro e fora da igreja. Agora, tudo isso foi falado, foi escrito e registrado, porque essas pessoas zombaram na época de Judas, zombaram através dos séculos e zombam hoje de Jesus Cristo. Eles não estão nem aí para o plano da salvação, para o plano salvífico de Jesus Cristo, para o plano salvífico de Deus. Na cruz do Calvário, quando nós levamos a cruz do Calvário, quando Jesus Cristo subiu chicoteado no morro do Golgotá e colocou a cruz de espinho em sua cabeça, foi chicoteado várias vezes, colocou a cruz nas suas costas, foi crucificado de pé. Quando nós vimos lá no alto monte, na sua mente vai ver 3 cruzes, não é? A cruz central, quem que é? Jesus Cristo. Do seu lado esquerdo tinha um bandido, do outro lado direito tinha outro bandido. Nós sempre vamos ver, assim na nossa mente, 3 pessoas, mas eu vou te falar que não tinha só 3 pessoas. Tinha mais. Tinha um bandido à direita e um bandido à esquerda. Um aceitou a Cristo, o outro não quis. Mas Jesus Cristo não representava milhares e milhares e milhões de pessoas. Era o plano da salvação de Deus se concretizando na cruz. Então Jesus Cristo influenciou, ele tinha ali muitas pessoas com Jesus Cristo. Não era só 3 pessoas na cruz. Não era só 3 pessoas na cruz. Eram milhares e milhares de pessoas de Jesus Cristo. E esses homens, esses falsos profetas malditos, estão querendo tirar isso das pessoas. Influenciados por Satanás, como eu venho dizendo desde o primeiro dia. São homens malignos, picaretas da fé, malditos, que estão tirando a salvação de muitas pessoas, levando muitas pessoas para o inferno. E por causa de quê? De dinheiro, de mamão. Influenciado por Satanás. Satanás não quer o bem de ninguém. Será que tudo for em vão? Será que nós vamos ficar calados? Eu não me calarei.
não vou me calar. Não vou me calar. E para finalizar, eu peço que a igreja abra a palavra de Deus em Apocalipse 22, versículo 8. Todos, por gentileza. Apocalipse 22, versículo 8. Vou encerrar aqui com essa passagem fabulosa, que diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, não faças isso. Eu sou o converso teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cedes a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continua o injusto fazendo a injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore, assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Aleluia. Eu encerro a palavra, a carta de Judas, com esta passagem em Apocalipse. Nada mais justo do que encerrar a carta de Deus dizendo isso aqui. Encerrar com a palavra de Deus. Agradeço aos irmãos que aqui estão pela compreensão e pela paciência. Agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade única de estar pregando a sua palavra. Eu só sou apenas um servo de Deus, não sou nada. Sou apenas, pela misericórdia de Deus, um pregador do Evangelho de Deus. Somos homens e mulheres de Deus que prezamos pela verdadeira palavra de Deus. Que nós possamos ser assim, enquanto Deus nos dá o fôlego de vida. Não aceite menos que isso, igreja. Faça sempre igual aos bereanos. Examine as Escrituras, para que os falsos profetas não venham nos enganar. Porque eles estão aí, enganando as gerações.
E assim, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado para todos sempre. Amém.